e o Anderson, desde que eles voltaram da Bolívia. Esses dois homens de Deus são missionários, voluntários, fazem missões com o próprio bolso, com o próprio esforço, né? E eles estiveram recentemente na Bolívia, estarão retornando agora em julho e estarão falando um pouco desse trabalho, do Anderson, também o pastor Walter estará fazendo meditação e falando também desse trabalho. O pastor Walter estava até pensando com o pastor Jacó, ele foi na Bolívia, até voltou até com sotaque, né? E ele não conseguiu perder esse sotaque. Ele talvez eu estar trabalhando para eu voltar à Bolívia, né? E ficar lá de vez, né? Ele tem missões no coração e nós cremos que Deus tem uma obra na vida desses servos do Senhor. Não tem medido esforço para trabalhar em nome do Senhor. Eles são como Elias, né? Onde tinha uma guerra do Senhor para travar, ali estava Elias, né? Onde tem o trabalho do Senhor, aí eles estão lá, né? Pregando a palavra do nosso Deus. Nós vamos orar, nos colocarmos em pé neste momento, entregando ao nosso Deus a sua palavra, e que essa palavra possa falar aos nossos corações, e essa meditação possa ficar realmente gravada nos nossos corações. E quando ela fica gravada nos nossos corações, nós não vamos esquecer, como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E quando nós saímos com a palavra no coração, onde nós estivermos, nós vamos levar ela. E aquilo vai sempre nos incomodar, né? E nos despertar. Quem sabe Deus nessa noite estará chamando alguém também para esse trabalho do Senhor voluntário, esse trabalho missionário, esse trabalho de educação, de amor para as almas perdidas que estão ali na Bolívia, em qualquer outro lugar da terra. Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado por esse momento que o Senhor reservou para ouvirmos agora o que o Senhor tem a nos falar. Que o Senhor fale os nossos corações. E ao sairmos daqui, ó Pai, desse santo lugar, saiamos, ó Pai, mais comprometidos, mais conscientes do nosso poder, da nossa missão, da nossa responsabilidade como crentes em Cristo Jesus, de pregarmos e anunciarmos o Evangelho do nosso Senhor. Amém. Fique conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O pastor Walter é também membro da Igreja Batista Central de Resende e trabalha ali com a missão em Bulhões. E o Anderson, a vida dele, o pastor Tarcísio. Amém? Sim, aqui. Amados de Deus, amadas de Deus, com alegria no coração que venho a esta igreja trazer uma palavra que não é novidade para nenhum de vocês, não é? Porque missões não é novidade para nenhum filho de Deus. Missões é obrigação, é dever nosso, não é? E não é específico para pastor Walter, para Anderson e outros tantos missionários que vão para fora, mas é para cada um de vós que está sentado neste lugar. Missões, ela não é só ir, não é? Ela é ir, ela é ficar, é ajudar, não é? Precisam muitos missionários. E ela é também interceder, orar pelos missionários. Temos aqui o pastor Jacó, pastor de sua igreja, não é? Já sei de antemão, pelo que pastor Oséias fala conosco, que pastor Jacó já esteve no campo e ainda nutre o desejo de voltar para o campo. Pastor Oséias é um homem de Deus que tem o coração batendo forte, constantemente por missões, não é? Quando falamos, vou ao seminário e começo a falar de algum projeto, ele fica aceso, meus amados, ele fica desperto, ele fica como que dizendo: estou aqui, vamos, não é? Muito bem.
Vocês me perdoem porque eu sou resendense, não é? Nascido e criado em Resende. Eu fui para ficar um mês em Santa Cruz. Eu voltei desse jeito. Eu creio que isso é de Deus, não é? Porque estou trocando e não consigo falar nem brasileiro, nem boliviano. Mas agora vou voltar para lá, não é? E vamos ver se Deus diz para mim quando chegar lá, ó, agora você vai ficar. Eu tenho informação de uma tribo de índio que existe em Santa Cruz, não é? Que é os Baiorel, que eles são patrocinados, são ajudados por uma ONG americana, não é? E eles recebem a palavra de Deus uma vez por ano. E eles próprios, os índios, construíram na aldeia deles uma igreja, não é? Para receber um pastor. Só que eles estão esperando, e o pastor não vem. O pastor vem uma vez por ano dos Estados Unidos e fica ali uma semana, e prega e vai embora, não é? E eles continuam sem pastor. Então, a dizer que Deus queira de repente não é? Mas penso que ainda não, porque tem outros projetos também. Bom, meu nome é Walter Siqueira. E eu sou pai de 2 filhos. Eu perdi minha esposa há mais ou menos 1 ano e meio. Estávamos terminando o seminário e estávamos indo para Timor-Leste para auxiliar o pastor Evaldo, não é? Terminaríamos o seminário em 2008. Seríamos consagrados em dezembro de 2008. E dia 13 de janeiro iríamos para Timor para auxiliar lá. Minha esposa era professora de educação física, dava aula na Lisboa, há muitos anos, não é? E íamos trabalhar com essa área lá e pregar a palavra. Mas aprove a Deus levar minha esposa no meio do ano, final de nosso estudo, não é? E com isso, eu fiquei com 2 filhos, 2 varões, já crescidos, mas que nesse tempo ainda precisa de ajuda, de orientação, não é? Um deles é missionário, outro já formado em Direito. Enfim, estamos continuando o trabalho. Eles não estão aqui porque cada um deles tem seus afazeres em suas igrejas, não é? Sou congregado da Igreja Batista Central, do pastor que hoje tem à frente, o pastor Marcos Lopes, que já foi, inclusive, presidente da Convenção Sul-Fluminense, não é? Ele manda um abraço especial para o pastor Jacó, que são amigos, e pede também que a igreja esteja intercedendo por seu filho. Ele tem 2 meninos, tem um de 12 anos, e que anda muito mal, descobriu de repente que tem diabetes, e a diabetes tem se alterado muito, ele tem passado maus pedaços com isso, não é? Então, pastor Marcos tem pedido a todas as igrejas de lá e de cá que intercedam em favor do menino. Sim? Bem, nós queremos abrir a Bíblia, vamos ler uma passagem que me veio ao coração quando fui convidado para esta estada aqui. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Eu queria dizer a vocês que neste tempo nós estamos carentes de missionários, principalmente carentes de condições para missionários estarem no campo, não é? E entendo que também as igrejas estão carentes, o povo de Deus está com o seu dinheiro, as suas condições também bastante precárias nesses tempos. Mas a palavra de Deus nos diz que no mundo tereis a tribulação, mas tenham fé, porque eu venci todas elas, não é? Se Deus vence,